Especialista em segurança pública e gestão prisional. Fundou a Diretoria Penitenciária de Operações Especiais do DF, onde foi diretor de 2000 a 2015. Criou a doutrina de intervenção penitenciária e procedimentos de segurança. Foi o idealizador e coordenador da Força de Intervenção Penitenciária Integrada, que atuou no Ceará em 2016. Coordenou a Força-Tarefa no Rio Grande do Norte, onde posteriormente assumiu a Secretaria de Justiça e Cidadania. Com a palavra, Maura Araújo. Bom dia. Vou estar mais fraco que eu, hein? Bom dia. Primeira coisa para ser diretor, tem que ter energia, né? Senão a gente nem levanta, né? E segundo, como eu falo no curso, eu só quero o último a voltar. Pessoal, brincadeiras à parte, quero agradecer aqui a oportunidade, Abel. Parabéns, Abel, pelo evento, né? Parabéns a todos por estarem aqui. Parabéns o Goiás, contra gosto, tá? O Goiás está maciçamente aqui. Deveriam. Eu sei que os outros estados eu tiro por mim. A gente tem limitações, mas o DF está devendo, né? Deveria estar em massa aqui também, que é muito importante a gente sair da caixinha, né? É muito importante a gente sentar para poder realmente, como o Josimar falou, como a Estona falou, questão da teoria, questão do aonde nós queremos chegar, né? E é uma luta constante. E o mais difícil, né? E eu tenho feito isso no curso de formação, é o aluno tirar a teoria e colocar na prática. Como é difícil a pessoa pegar a teoria e colocar na prática. E isso os senhores fazem todo dia. Então é muito importante que o diretor saiba a sua situação. Porque se ficar só no dirigir, Josimar, vai dirigir mal. Vai dirigir mal, né? Então não existe nada pior você estar dentro de um carro com uma pessoa que dirige mal, ou não é? Hã? Dá até enjoo. Se estiver atrás, então é muito importante a gente dirigir. E como foi falado aqui pelo Josimar, nós somos carreira única. Então, carreira única não justifica, né? Não justifica, um parênteses aqui, quando eu cheguei no Ceará, esse é meu terno. Quando eu fiz a primeira reunião de diretores, só eu estava de terno. O resto estava tudo de roupa de festa. Eu falei, alguma coisa está errada. Como é que você vai ficar longe dos problemas, sem saber o que o policial está passando por lá? Como é que você vai saber a verdade? Hã? Só de ouvir falar? Então a gente tem que vivenciar. Então é importante o diretor não estar no seu gabinete. Pode ter certeza, ó, todas as direções minhas que dão um problema, o diretor está no gabinete. Todas as gestões do Ceará que é exitosa, eu não encontro o diretor dentro do seu gabinete. Eu não consigo falar com ele, porque está dentro da cadeia. Então, um exemplo aqui, lá de Sobral, Elisângelo, 5 horas da manhã já está dentro da cadeia. Estou falando para ninguém fazer isso não, que aí já é a negação. Mas é importante, está a Lília, dentro da cadeia, gerenciando crise diretamente com o preso. Gerenciando crise, eu tive um problema essa semana lá, gerenciando crise diretamente com a cadeia. Está o Luan, do PPO2, semi-aberto. 2 horas da manhã está lá, você paga a missão, só vai, e não é obrigado não. Está o Davis, que é 550 quilômetros de distância. Está o Andrade, que é a maior cadeia que eu tenho, a maior superlotação lá da cadeia dele, por causa do perfil. E eu só tenho 30 e poucos por cento acima da capacidade. A cadeia dele está a 60 e poucos por cento, que a gente conseguiu baixar agora. Então são algumas coisas que, opa, essa direção, se não liderar. Aí eu ainda puxo só um freiozinho de mão para os senhores diretores. Muitos diretores são tão operacionais que vai fazer. Bacana, fazer tem que fazer.
Mas tem que coordenar também. Você tem que coordenar. Senão você fica correndo para lá e para cá, para lá e para cá, e o crime não, e o time não cresce junto. Então, a ideia do diretor é justamente essa: fazer, dirigir, gerir, liderar. Eu costumo dizer, né? Eu sou peão. Eu limpo o chão. Eu não vou deixar sujo. Eu não vou deixar sujo, porque quem está pisando sou eu. Então a gente tem que realmente mudar essa concepção. E realmente ter teoria, ter história. Todos aqui têm história. Eu fico feliz, estava conversando com o pessoal do Espírito Santo ali, 2006. Né? 2006. O Espírito Santo tinha 96 agentes efetivos. Olha a referência que é hoje o Espírito Santo. Olha a referência. Lógico, teve pessoas que passaram. Ângelo Roncalli deu uma impulsionada no sistema e várias outras pessoas que fizeram parte, os antigos, com as suas dificuldades. Porque eu falo, ó, hoje vocês estão pegando um sistema mais fácil. Mais fácil. Está falando do Espírito Santo, ele deu uma alavancada em 2006. Começou a sair das denúncias para 2006. O sistema cresceu muito 2015 para cá, muito. Então vocês pegaram uma fase mais fácil. Mas quantos não são antigos aqui e sabem do que eu estou falando? Sobreviver cada dia dentro do sistema prisional. Sobreviviam. Sem recursos nenhum. O crime agressivo. Hoje não, hoje tem investimento. É ideal? Lógico que não é ideal, não é uma dificuldade ideal. Hoje a gente tem uma decisão para ser cumprida. Muito bom. Chamou a atenção para o sistema prisional. Porque antes era só nós que tínhamos que resolver o problema. Como o Stone falou, só aponta o dedo. Temos que soluções emergenciais. Quais são essas soluções? Porque tudo gera um problema. Qualquer decisão dentro do sistema prisional gera um problema, uma consequência. Às vezes a consequência é menor. Compensa você tomar a decisão. Às vezes é maior. E principalmente se as pessoas não estiverem inteiradas. Como você disse novamente, chamar todo mundo para conversar. Não para cada um resolver seu problema, mas sim para dividir o problema, cada um na sua área, lógico. Então é muito importante os senhores diretores estarem atentos a essa situação, fazerem a diferença, serem líderes, porque quando vocês são líderes, você traz as pessoas para cima. Eu estava conversando com o pessoal, eu não me sinto realizado, eu sinto gratificado de poder participar. Porque eu não me realizei ainda. Vou me realizar o dia que o sistema estiver totalmente dominado em todas as áreas. Da segurança à ressocialização. Da segurança a todas as pessoas que estiverem dentro do sistema prisional estarem dentro de uma escola, dentro de uma oficina de trabalho, dentro de um curso sendo capacitado. Todas as pessoas que entrarem no sistema prisional, não me interessa o crime que ela cometeu, ela saia pelo menos com uma profissão. Porque muitas dessas pessoas estão indo para o sistema prisional porque não tiveram nada disso aqui fora. E eu sou contra o vitimismo. Mas é a realidade. Através de estudos. O que mais nós fazemos no Ceará é estudar. Nós temos convênio com o cientista-chefe da Universidade Federal do Ceará, justamente estudando todas as situações. Desde por que a saúde do meu policial mental é afetada, porque houve suicídios, o que precisa, porque o que traz o preso, o perfil do preso. Então não dá para a gente ficar parado. Mas a gente tem o mais importante, que é a observação. Os estudos só concluíram, só trouxe a teoria do que você observa. Que 70% não tinha, na hora de estar na sala de aula, não estavam. 70% a mais tinha contato com criminosos na sua formação, ou seja, até os 7 anos. Sofriam de tudo.
não tinham de nada. Está tudo lá. É o que os senhores observam. E eu aprendi isso nas intervenções. Porque você chegava numa cadeia destruída, você precisava de alguém para poder remendar lá. Era o preço. Ninguém sabia fazer nada. É pedreiro. Faz um traço de massa. Não vou misturar cimento com... Sim, uma quantidade. Eletricista, arruma aqui. Aí aparecia, eu sou eletricista. Bora, faz aí para mim. Instala um chuveiro elétrico. Não vou ligar o fio no chuveiro. Eu sei, mas que fio? 2,5. Quer me matar? É que na hora que ligar vai torrar tudo. Então são algumas coisas que você observa na prática. Então é muito importante que isso. Mas nada disso eu consigo se eu não tiver segurança dentro de uma unidade prisional. O pilar principal de uma unidade prisional. Agora, com segurança, você faz qualquer coisa dentro de uma unidade prisional. Quando você tem protocolos de segurança, você faz qualquer coisa. Então é muito importante que a gente trabalhe, ou senão fica isso. E para você chegar no sistema, não adianta você tentar passar, não, vou tentar ressocializar. Sem segurança você não vai. Você tem que enfrentar seus problemas dia a dia. Um diretor de unidade prisional, ele não pode vivenciar o dia a dia e aceitar. Igual fala aqui, ó, estagnar. O diretor, primeiro princípio que ele tem que ter, e característica, é ser resiliente. Resiliente. Porque você fiscaliza isso aqui, ó, não, isso aqui não vai entrar mais. Eu vou fiscalizar todo dia. O preso também é resiliente. Ele vai dar um jeito no outro dia de dar o tombo em você na sua segurança. Então, se eu fizesse um protocolo só para fazer, eu vou tomar o tombo. Isso nós temos que transmitir para o nosso policial. Quando eu falo do papel do policial penal, eu não posso só, eu tenho que ter a percepção de observação ou para o comportamento do preso. Preso da revista, incertas, analisa, para a gente poder avançar, ou senão, fica no que era. E combater. Aqui é uma regra básica. Primeiro lá é combater a corrupção. É o primeiro. Porque o pior bandido que tem, eu falo isso todas as vezes, é o que usa nosso uniforme. Porque ele te vende, ele te sabota, ele facilita. Então, se eu não tenho essa característica, eu vou enfrentar, você perdeu a guerra. Você perdeu a guerra. Separação das lideranças, vigilâncias, né? Tudo isso a gente faz. Aproximada, né? Não adianta, né? Eu costumo dizer, a tecnologia é meio, não é fim. Não adianta eu substituir, e não vou conseguir, e graças a Deus, nunca a tecnologia vai substituir você. Tudo por essas características que você tem. Ou senão a gente estava aí. Caixa, estacionamento não existe mais. Caixa de supermercado daqui a uns dias não existe mais. Trocador não existe mais. De ônibus. É só lá, passou o cartão, acabou. Mas policial, nós temos características que só o ser humano tem. Pode colocar o equipamento que for. Só o ser humano tem. E a gente vai continuar fazendo isso aí. Por quê? Muita gente combate o crime e o que você menos ouve falar é o quanto ele se capitaliza dentro do sistema prisional, dentro de uma unidade prisional. O PCC em São Paulo se capitalizou, foi dentro do sistema, com as rifas, com isso, com aquilo outro. E droga, prostituição, extorsão, dentro do sistema prisional. No Ceará, uma unidade com mil e poucos presos tirava 2 milhões, 3 milhões por mês. Por mês. Então a gente tem que combater tudo. Primeira coisa que eu fiz, tirei tudo. Porque primeiro eu acho que é dever do Estado fornecer o seu material. Todo material tem que ser. Segundo, se eu abro brecha, mesmo eu fornecendo, tem denúncias. Eu proibi alguns fornecimentos, eu não deixo entrar. Crime dental, eu forneço todos. Não dá, não tem, estou comendo pasta. Né? Por quê? Porque crime dental ainda era a parte mais fácil de encher de droga e deixar todo mundo doidão. Não. Aí eu passei a entregar 2. Quem é que gasta 2 cremes dentais, né,
por mês, de 15 em 15 dias, um tubo daquele de 90. Então, só para você ver o que a gente enfrenta. E aí a gente tem que estar o quê? Gerando teoria, gerando instrumento, o porquê de cada ação, o porquê do procedimento. Aí fala de procedimento. Procedimento, outro dia eu fui revistado no aeroporto. Aí vieram, o senhor foi sorteado aleatoriamente. Mentira, eu estava com meu distintivo desse tamanho dentro do coisa metal da mochila, mas um coldre, né? O senhor por aqui. O senhor quer ir para uma área reservada ou aqui mesmo? Não, aqui mesmo. Só fiquei bravo com o meu assessor ali, que ficou rindo, igual ele está rindo ali, e não me filmou. Não era para ter me filmado, cara. Aí, o senhor pode tirar o sapato? Pode, tirei o sapato, ele passou lá no raio-x, não me deram nada para colocar. Me revistou no tato. Revistou minha mochila. Revistava bem, que ela tem um compartimento, ele foi lá porque a gente acha. Falei, você é bom. E detalhe, não era policial. Eu, policial, sendo revistado por um paisano. Mas é o procedimento. E aí a pessoa não quer passar no body scan. Eu recebi uma decisão judicial agora que todas as grávidas não podem passar no body scan. Nem no detector de metais. Nem no detector de metais. Então, corre-se uma preocupação muito grande. Porque nós temos laudo dos nossos equipamentos. Você pode passar 200 vezes por ano. Se virar o ano, você pode passar de novo. É menos radiação que você dormir com o celular perto de você. Então, são algumas coisas que a gente tem que realmente formatar a teoria e outras transformar em lei para a gente avançar. Ou senão nossa segurança fica comprometida. E a evolução muitas vezes não é vista. Eu cheguei no Ceará, tinha 31 mil presos, tinha 30 mil presos dentro do sistema prisional, vai ver lá na frente, e eu tirei mais 1.500 presos da delegacia. 1.500 presos, que tinha preso em todas as delegacias. A taxa de ocupação é 273, que eu não concordo muito com essa colocação. Eu concordo com você falar o que tem acima da sua lotação. Então, acima da lotação tinha 173 pessoas por cento a mais. Nós resolvemos em um ano. Isso é porque eu fechei 107 cadeias. Só tinha um nome de cadeia. A única coisa que atendia na lei de execuções penais era morar perto de casa. E nunca me indicaram a um prêmio. Só que eu sequestrei 5.400 presos. Veem as narrativas. Veem as narrativas. Eu resolvi um problema histórico da Polícia Civil. Eu resolvi um problema histórico do sistema prisional. Por quê? Porque tinha preso abandonado dentro do sistema há 5 anos, provisórios, sem ir à justiça. Então vejam só o quanto é difícil. E era incompetência nossa do sistema. Porque em 2018, com 30 mil presos, apresentaram 2.400 presos à justiça. Para rodar o passivo. Ia ser uns 12 anos. Não estou nem falando que com um público desse, passam mais 9 mil pessoas por ano dentro do sistema prisional. E aí a gente conseguiu resolver. Hoje eu tenho uma média de 32% a mais. Só que eu tenho cadeia que está lá com 69%, porque as pessoas não consideram, não é matemática. Gerir um sistema prisional não é matemática exata. Eu tenho perfis. Eu tenho 3 grandes unidades que eu peguei todos os piores e coloquei num lugar só. Porque muita gente, eu gosto de simplificar as coisas. Para que eu vou ter 32 problemas se eu posso ter só 3? Muito mais fácil. Apesar que algumas pessoas falam também, nós não conseguimos resolver coisas complexas com medidas simples. As medidas são simples.
Só dá trabalho. Só dá trabalho. Porque trabalho é diferente de complexibilidade. Então, eu tenho que estar em situação. E criamos mais de 6 mil vagas. Mais de 6 mil vagas. Usando a legislação, ou seja, a resolução que me permite ter treliche. Ou não, a resolução não permite isso? Está lá na resolução. Até treliche. Até treliche. Aí diz que eu não posso construir treliche. Porque eu estou maquiando. Eu não estou maquiando, pessoal. Cada cama que eu construo, eu estou criando um espaço aéreo de 2 metros quadrados. Eu estou errado. Respeitando os 90 centímetros que a pessoa tem de uma cama para outra. Se eu tenho 3 camas, eu crio 2, 4, 6 metros quadrados. Ou seja, praticamente em área eu crio uma cela. 2 por 3. Só para ter uma ideia. Das pessoas às vezes falam as coisas e não tem a prática. Não sabe a teoria. Então é muito importante a gente analisar. Mas prefere que durma no chão. Porque eu coloco 3 pessoas aqui. Uma do ladinho da outra. E coloco elas aqui. Bem mais confortável. Ainda preferem que durmam no chão. Então, olha a dificuldade que é gerir um sistema prisional. Administrar um sistema prisional. Né? Deveria ser indicado de novo para um prêmio. Solução simples. Criando reais espaços. Ou se você fizer uma mesa minha que não conta como espaço. Mas não é o mesmo espaço aqui. Mas é só porque é cama. Então, olha o quanto a gente avançou. Olha como era antes. Era mais tranquilo. Todo preso tinha o seu celular, comunicava, uso de droga, festa, à noite. Familiares entravam na sexta-feira, saía só no domingo. Então, as coisas ficam mais simples. Não tem reclamação. Né? Porque quando tudo está bom, quem é o diretor aqui que a cadeia não dá problema? Porque me falam, como é que está o sistema? Tranquilo, mas não tem problema. Não é igreja. Não é igreja. Igreja dá problema. Hã? Mas faz parte do nosso métier o quê? Resolver os problemas de cadeia. Faz parte da função do policial, do diretor, da gestão, enfrentar os problemas de cadeia. Ou não? E detalhe, qualquer diretor sabe aqui, se a cadeia está quieta, alguma coisa está acontecendo. Porque ninguém quer que você entre lá. Se preocupe com isso. Mas está tranquilo, porque o Estado está presente, porque o Estado garante. Aí um determinado grupo lá resolveu fazer uma manifestação lá, falou que vai querer o GAP lá. Falei, diretora, fala que não precisa do GAP não, só os agentes aí que segura. Porque vocês são equipados, treinados. E vai responsabilizar todo mundo. E eu falo, e gere prova, pegue lá e filme. Né? Tem um pau de selfie, lá fez o pau de bodycam. Câmara corporal, coloca lá, não precisa nem o policial se arriscar. Ele só coloca lá na frente da cela assim e filma o cara lá. É difícil de quebrar a câmera, ele coloca lá. Só para poder individualizar. Porque responder eles vão. Então não tem essas preocupações. Não tem essas preocupações. Ah, nós não vamos aderir aos cursos. Problema de vocês. O problema de vocês. O Estado está investindo o que nunca investiu antes. Você não quer. É para quem efetivamente quer se ressocializar. Eu não tenho vaga para todo mundo. Está sobrando vaga agora. Ou seja, vai fazer. Então nós não temos que ter essa preocupação. Nós temos que saber o quê? O que nós estamos fazendo. O que nós temos que fazer. Hã? Você acha que alguém vai ficar refém de preso? De grupo criminoso? Meu filho, nós somos pagos para enfrentar. Nós somos pagos para enfrentar. Dioturnamente, igual nós fazemos no Ceará. Aqui, ó. Era lindo antes, ó. As cadeias públicas. Hã? As mortes. Josimar falou 28 por ano. Era fichinha no Ceará. Ó.
2014 te barrou, não é isso? É 34. Perdeu 50 em 2016. 38 em 2017. No ano anterior, que a minha chegada, 46, olha a escalada de mortes. Pessoas sob a tutela do Estado. E o que reza a lei 01 de Mandela, que é a minha responsabilidade, a segurança dele lá. O bem mais importante a gente perdia. Aí nós chegamos com um procedimento. De novo, todo lugar tem procedimento. Dentro de uma audiência tem procedimento. Todo lugar tem procedimento. Mas o único procedimento condenado é você ter o controle de uma unidade prisional. Numa escola você tem procedimento, numa boa escola. Então, as mortes. 2 em 2019, 000, 23 tem uma sendo investigada. 2024, 6. Semana passada, uma, dentro da própria cela, dentro da própria facção. Então, de novo, teoria. Que salva vidas? É o procedimento que o policial faz. Procedimento de segurança. Procedimento de segurança. Então, nós não temos que nos preocupar, nós temos que preocupar, nós estamos executando dentro da legalidade, tratando o preso como ser humano, com dignidade. Isso que é importante. Porque nós estamos fazendo isso no Ceará. Agora, lógico que o quê? Incomoda. O crime organizado não quer isso. O crime organizado não quer uma cadeia controlada. O crime organizado ele não quer que o preso saia da lama que ele está hoje. Porque senão ele perde a mão de obra. Porque senão ele perde a liderança dele. O crime organizado quer o quê? Cadeia destruída, fedida, sem educação. É isso que eles querem. Portas abertas. E eles ficam muito indignados, porque isso não vai acontecer. Então é muito importante, né? Aí vamos criação de vaga, né? Construção de unidade prisional, está aqui. O PET, mudei, nós só inauguramos o PET. O que é um PET? Unidade Prisional de Educação, Capacitação e Trabalho. Essa é uma finalidade de uma cadeia. Porque, infelizmente, nenhuma foi projetada para poder ser uma UPET. Mas nós estamos transformando. Com salas de aulas, com oficinas, poder realmente conseguir aquele princípio. Para ter uma ideia, no Ceará o banho de sol não tinha nenhum banheiro, era no sol. Imagina o preso, e era totalmente tranquilo. O preso ficar 2 horas no sol do Ceará. Ficava. Se eu colocar hoje, eu respondo por tortura. Mas eu fiz galpões, cobri de 50% a 60%. Primeiro, para ser opcional do preso, ele fica no banho de sol dele, no sol ou na sombra, onde ele quiser. E segundo, transformei todos os pátios em oficinas, facilitando os senhores diretores o trabalho do teu policial lá na ponta. Porque em vez de eu remover ele lá para um galpão lá longe, ele sai da ala e já entra no galpão de trabalho dele. Passa o dia todo trabalhando, como tem lá na Pacatuba, Sobral, Pirque. Detalhe, almoça ali. E detalhe, tem o banho de sol dele ali, na hora do almoço. E detalhe, eu recolho ele já fazendo confere e distribuindo a alimentação dele. Ou seja, numa ação eu resolvo o problema da cadeia toda. E detalhe, meu policial totalmente aqui no contato zero. Que muitas vezes ainda inventaram o contato zero, Josimar, falando que é um meio de eu não falar com o preso, se eu tenho um contato todo zero, é só porque ele não consegue me alcançar com a mão, para quem usa essa narrativa. Por gentileza, vamos se atualizar. E está aí, 1.581 novas vagas. A nosso horizonte está lá sendo escola para o nosso curso de formação. Celulares, apreensões já existiam. Depois que a gente entrou, foi diminuindo, foi diminuindo. Estamos numa guerra imensa por drone. Quem tiver estado aí soluções, me fala. Que tela coloquei. Aí eles mudaram, em vez de vir um pacote desse tamanho,
Eles fizeram desse jeito, só entra relógio agora. Aí coloquei um sombrite por cima, mas ainda está passando. Estamos atrás da tecnologia, vamos comprar. Derrubamos, detalhe, não é falta de ação não, tá? Derrubamos só esse ano 23 drones. Mais de 800 celulares, que agora é relógio, smart. Tentando entrar. Os que conseguem, a gente dá geral na mesma hora até achar. Até achar. Passou para dentro, a gente vai achar. E ainda pega, mede o tamanho do pacote. Se não tiver errado, eu ainda continuo até achar. Mas, tá feio. Tá aí, ó. Olha lá os drones, abatido ao pacote. Vem com sinalizador invertido. Ou seja, só o drone vê. Ele vem todo apagadão na fita e vem com sinalizador invertido. Errei, 22. Fugas. Eram 2.600 fugas. Aí quando foge um hoje, nosso sistema está abalado, o sistema está isso, e muitas vezes quebra de confiança. Mas detalhe, nós vamos atrás, ó, 182 recapturados. Hoje eu postei outro, que toda vez eu posto lá no... Lá. Fugiu, a gente vai atrás. Fugiu durante uma escolta, a gente pegou agora o de hoje. 11 morreram. Está faltando ali 25 para me devolverem. Eu cobro todo dia da minha inteligência. As cadeias, que nós tiramos 1.500 presos, levei as grades para me ajudar. Ó, olha que coisa interessante. E para quem não entende, não vê. Vocês aqui. A única coisa que eu pedi, já que eles estavam me mandando os presos, que me mandasse as grades também. Me ajudar na parte de ressocialização. Hã? Estranho, né? Grade com ressocialização. Grade com ressocialização. Me cobrem lá na frente. Contratação de efetivo. Estamos em curso já na terceira turma, mas a última turma, mais 800 pessoas para poder entrar para a polícia. São 900, mas a gente vai ter aí 600 vagas garantidas, 200 no cadastro reserva. Fiquei preocupado, Josimar, quando você falou que a gratificação de um diretor era 1.600. Um chefe de equipe meu ganha 1.512. Quando eu cheguei, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu consegui dobrar, que era R$ 600, uma responsabilidade. Porque, para mim, um chefe de equipe é o diretor. Final de semana, à noite. Então, tem que ser um cara extremamente profissional. E detalhe, qualquer diretor aqui, né, fica feliz quando tem um bom chefe de equipe, ou não? É menos problema para você resolver. Isso aí, né? Então, a gente tem que valorizar da base. Da base. Um gestor meu hoje está ganhando 4.000 e poucos reais. E já estamos para ter mais uma gratificação de 100% em cima disso. E vamos conseguir. Sabe por quê? Porque eu usei a mesma coisa quando fui pedir aumento para os meus policiais. Né? Só que em proporções diferentes. Um comandante comanda quantos num batalhão? Porque o meu comandante diretor, ele comanda 2.000 vidas. 100%. Quando eu sou comandante de um batalhão, né, lógico que é uma comparação meio absurda, mas eu não preciso saber se o policial comeu ou não. O preso eu tenho que saber. E cadeia, sistema prisional, é uma coisa complicada. E eu provo de novo com teoria. Hoje eu tenho 23.500 presos. No estado do Ceará, se eu fosse um município, seria maior que 122 municípios. Você já fez essa conta no seu estado? Faça, Josimar. 122 municípios de 184. Sabe o que isso significa? Lá no Ceará, tem muita gente nos municípios passando fome nesse momento, não teve café da manhã. O prefeito nem sabe disso. Dentro do sistema prisional, já estão almoçando. Já estão almoçando. 130 gramas de proteína garantida, que nós fiscalizamos todo dia. 4 refeições, café da manhã, almoço, janta e ceia.
90% de brasileiros não têm essas 4 refeições com esse poder nutritivo que tem dentro das nossas unidades prisionais. Então, é uma cidade que 100% é responsabilidade do Estado, ou município, da saúde, a alimentação, a roupa. Olha o quanto, e ninguém vê o sistema prisional por esse perfil. A pessoa, não, mas é muita coisa para preso, não é não. É muita coisa para manter a segurança do cidadão lá na rua. Porque essas pessoas estão contidas, porque elas são nocivas nesse período dentro da sociedade. E isso é responsabilidade dos senhores. Não é só igual você falou, não, Stone. Jogar lá e esquece, como muita gente pensa. Porque esse foi o grande mal do crime organizado ter crescido dentro do sistema prisional e fora dele. Acharam que colocou dentro da cadeia, ele estava preso. Só de corpo. As ações, não. Aí não se investia em sistema prisional. Aí deu no que deu. Aí deu no que deu. E a prisão não resolve tudo. Essa pessoa está contida. Amanhã ela está contigo na rua. Como é que a gente quer? Que ela volte para o crime? Então eu tenho que investir em conhecimento, em oportunidade. Eu tenho que ver qual foi a causa que trouxe e trabalhar que não aconteça mais. Porque eu falo, se trabalhasse tudo isso lá na sociedade, nós teríamos muito menos presos. De forma maciça. Que é difícil. A gente sabe. Porque muitas vezes não se dá um valor na coisa básica. Vem como gasto. E não é gasto, é investimento. Não é gasto pagar um bom salário para um policial de rua ou do sistema prisional. É investimento. Mas eu tenho que ter o quê? Eu tenho que gerir bem. Porque senão, se a gente não faz bem feito, qualquer um faz. Qualquer um faz. Qualquer um faz. Você chega às vezes no terceirizado. Não, a unidade melhor que eu tenho é a terceirizada. É uma vergonha para a gente. É uma vergonha para a gente. É igual você chega no hospital público. Ah, o atendimento particular é melhor. Está errado. É uma vergonha. Se os melhores profissionais estão lá, todos aqui foram concursados. Passaram por uma seleção. Os médicos também. Por que eu não tenho o melhor? Eu tenho que ter o melhor. Então falta investir. Falta o policial saber qual é o seu papel e sua importância. Porque às vezes o policial faz uma ronda só por fazer. Eu peço para fazer uma ronda por cima de uma ala, dentro de uma ala, olhando aonde eu tenho aqui ainda uma grade, por cima, totalmente zero. O policial não olha, passa pelo outro canto. Enquanto eu tenho policiais que é metódico, passa, olha. Então, se eu faço mal feito, eu vou perder. O crime agradece. Porque ele não dá importância naquilo. Cara, eu estou olhando aqui, é para minha segurança. Eu estou olhando aqui, é para não deixar o criminoso estar fazendo um ilícito dentro da unidade. Eu estou olhando aqui é para vencer o crime. É igual eu falo no curso. Quem ganha a guerra dentro de cadeia não é time tático, não. É plantão. É o seu dia a dia. É o seu feijão cozinho com arroz. É você conhecer cada preso ali. O plantonista não conhece? Conhece. É igual eu falo para ele, cara, você conhece, só não coloca em prática. Porque quando fala assim, ó, tá tendo um problema lá na ala tal, cela tal. Ih, é fulano de tal. Tem bola de cristal? Não. Já conhece o perfil do preso. Então isso é muito importante. Mas não se coloca em prática. É igual o Josimar falou. Fica com preguiça de ler, de estudar. Então isso é muito ruim para a gente. Nós temos que acompanhar, eu não posso estagnar. E detalhe, né? Não existe competição. Existe muito trabalho no nosso país para ser feito. Olha que coisa boa. Olha que gratificante. Olha o tanto de referências que nós temos aqui só nessa sala. Nas mais diversos campos. Lá no Maranhão, manda gente lá, vamos lá ver o que está acontecendo lá. Não, rapaz, se está praticando, eu vou. É a mesma coisa. Eu quero saber o que está funcionando bem para me economizar etapas.
Então, isso é importante, né? Então, a gente tem que caminhar juntos, lado a lado. O colega está com uma dificuldade, empurra ele para dar tem que dar um impulso, né? Nós vamos impulsionar. Equipamento não tinha. Aí eu falo de novo, como é que eu queria, ou alguém quisesse, que você resolva seu problema se você não tinha nem como se defender? Hã? Juntando tudo, todas as polícias prendem, joga num lugar só e joga para um pessoal sem estrutura para ter uma autodefesa, sem estrutura para defender os interesses do Estado. Então, ou seja, você tem que investir em investimento. Investimento. As câmaras corporais diminuiu 80% das denúncias. 80% das denúncias. O preso tá lá fazendo o protesto dele lá, o amotinamento dele. Opa, filma. Ele vai derrubar a porta? Não, se ele derrubar, ele vai passar para o corredor. Você vai ter que usar força para ele voltar. Filma. Eu quero responsabilizá-lo. Filma. Por quê? Porque, graças a Deus, pelo menos nessa parte, a lei de execuções ainda teve uma atualização. Segura o freio de mão dele ali. Não tem nada a perder. Tem, filho. Tem sim. Sua liberdade. Estou condenado a 40 anos. Vai passar um pouquinho mais. Igual um dia eu tive uma conversa com o Marcola lá, que ele estava tentando, né, me subornar lá fazendo. Aqui em 2001. Não que eu, uma hora dessa, estava lá na praia com as meninas tomando uísque. Mas a polícia me prendeu, mas eu dei só 250 mil lá e eles me liberaram. Pois é, eu vou sair daqui, vou estar com a loura, tomando um suco de laranja de R$1. Vai passar 20 anos, o senhor ainda vai estar aqui. Errei. Tem 25 anos. Tem 25 anos. Então, nós não precisamos de tanto, nós precisamos saber o que nós estamos fazendo, aonde nós queremos chegar. E mostrar para ele que tem a perder. Ganhou o quê? Me diz o que ele ganhou nesses 20 anos. Continua preso. No federal, sim senhor, não senhor. Acabou. Se desacatar o agente, vai responder. Acabou. Então é importante a gente entender o nosso papel. Não abrir mão da sua autoridade, que eu falo, meu policial abre mão da autoridade quando ele deixa o preso desacatá-lo. Quando não faz um PAD, às vezes por falta de conhecimento técnico. Um procedimento administrativo bem feito. Porque aí ele já não vai progredir. E se está no semiaberto, ele vai regredir. Então, olha a força que tem, e o policial abre mão disso. Ou perdam a nossa autoridade. Como fizeram com o Jabuti, que colocaram lá na lei agora. Tirando a autoridade do diretor de cancelar a visita, devidamente motivado. Passando só para o judiciário. Por quê? Porque era um instrumento que o diretor usava. Quem é que sabe mais se ele tem condições de ter uma visita segura ou não, naquele momento? Se você tem um informe que tem um plano de fuga, um plano de coisa, por que você não pode cancelar uma visita? Para poder fazer uma geral? Para manter a segurança até estabilizar? Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se a lei não for atualizada, mostrou lá, a primeira coisa que foi endurecer o cárcere. Hoje, os presos de organização criminosa, eles são tratados dentro da lei como um preso comum. Pelo um preso comum, isso é muito ruim. Um tornozelado, ele está ali, eu fazendo uma inspeção, uma fiscalização numa área crítica que nós estamos lá no Ceará. Todo dia eu deparo com um preso lá na rua. Tornozelado. 3 homicídios. Era para uma pessoa que está respondendo por 3 homicídios está tornozelado?
Vai ser usado pelo crime, cara. O que que... Opa, mas a lei permite. A lei permite. É um benefício que ele tem na lei e eles aproveitam. Então, nós não temos legislação dentro da lei de execuções penais sobre o tornozelamento, que é o que impulsa. Eu sou a favor, desde que tenha fiscalização. E eu provo em números. Quando a gente fiscalizar, difícil nós conseguimos diminuir a questão de rompimento, diminuir a questão de descarregar, porque descarregável ia na casa dele. Tinha noite que eu tinha 50 equipes na rua. Parou. O ano passado, só vítima, só sendo vitimado, eu não estou colocando ele nem como autor, só vitimado. 212 presos morreram. Desculpa, tornozelados, matados. Esse ano, 67. 67. Não posso fiscalizar, não posso recolher. Então é uma luta que nós estamos fazendo. É muito nocivo quando isso acontece. Não é para mim, não, é para a população. É a credibilidade de um sistema que, opa, há a possibilidade. Porque eu sou a favor da tornozeleira. Tornozeleira tinha o semiaberto lá, o semiaberto saía para trabalhar, não sabia onde ele andava, não sabia o que ele fazia, voltava à noite trazendo o carregamento para dentro da cadeia, no outro dia ele já saía com uma missão diferente. Deu uma oportunidade para ele de sair tornozelado. E eu sei por onde ele anda. E se ele pisar na bola, eu recolho. Cortou a possibilidade. Eu tenho que ligar de 5 em 5 minutos para ele. Recomenda-se não ir com a viatura caracterizada, mas eu posso ligar para o vizinho de madrugada para perturbá-lo. Na resolução. Está na resolução. Então, são coisas que dificultam o trabalho. A pessoa tem que entender o que acontece. E vidas não valem. De repente, desses 212, eu fiscalizando, teria recolhido a metade. A outra metade não teria saído para a rua. Estariam vivos? Regra número 1 de Mandela novamente. Mas, enfim. E como é que eu entro com a viatura descaracterizada num local de risco? Vai pensar que é invasão de outra facção. Eu tenho que entrar igual uma árvore de Natal. E com força. Para não ter nem a possibilidade da pessoa tentar enfrentar. Mas, enfim. E detalhe, hein? A polícia ainda agradece, a população ainda agradece a sua presença naquele local. E aí, treinamento. Não adianta eu dar equipamento se eu não treino o policial. Em todos os aspectos, não é só operacional, não, porque você tem que preparar ele, fazer um relatório circunstanciado bem feito, até uma resolução de crise. É isso que os senhores diretores têm que fazer. Gerenciar, dirigir, liderar. Como é que eu falo? Abel, Estona, pega o cara lá, que eu vou ficar aqui no meu gabinete e você traz o resultado para mim. Não vou ver, vou estar junto. Não, o Abel teve que sair, eu só tenho Estona, vamos nós dois. A gente pega. Isso é liderar. Porque o policial vai saber que você está ali. E isso inibe excessos também. Porque sabe, opa, eu vou fazer desse jeito aqui. E isso você ajuda ali, ó, fechar o ciclo da legalidade. É igual falou, Pará. Nós tivemos Alcaçuz lá. Tanto de pepino que veio. Não deu nada para ninguém, porque fechava o ciclo da legalidade. Delegacia, relatório, argumento. Porque as denúncias é macro igual. Hoje estão usando robôs para fazer denúncia. E meta, 120 denúncias na unidade tal. Né? Não é o Mauro que está falando, não. Essas investigações da Polícia Federal. Investigação da Polícia Civil. Não é o Mauro que está falando. E aí eu tenho que ter o policial preparado. Equipamento. Lembra lá de um problema lá, pessoal? Das escoltas? Não tinha efetivo, não tinha armamento. Como é que eu mando o cara para a escolta? Não tinha viatura. Viatura tinha... Eu fiquei feliz que no Rio Grande do Norte eu tinha umas 32, quando me convidaram, quantas viaturas tem? 230. Oh, meu Deus do céu, o sonho de todo gestor. Só não me falou o resto. Que 80% não funcionava.
E os outros 20% quando saía quebrava. E eu tinha uma manutenção de 6 milhões por ano para consertar carro que ia quebrar. E carro novo? É caro para comprar. Aí tinha um projeto lá que o DEPEN tinha dado a nega lá de viaturas, porque tinha que ser para transporte de preso, e não é para transportar, fazer a segurança do ônibus que vai levar os presos. Aí comprei 15 viaturas. E para alugar? Eu tinha 6 milhões de orçamento. Aluguei tudo viatura nova. 2 milhões e meio em 2019. Combustível, eu gastava 400 mil com um monte de carro quebrado. Tudo bem que é um pouquinho de gestão. Caiu por 100 e poucos mil, que os carros que usavam combustível. Era mais novo, mais econômico, mais tranquilo. E todo mundo andando de caminhonete. Hoje, já troquei a frota pela quarta vez. Praticamente uma vez por ano eu troco a frota. O carro que nós estamos rodando hoje, Hilux. Hilux. Quarta vez. Então, e economizando. E estamos hoje com 140 viaturas. Equipamento. Já tinha, a gente ampliou aí a parceria. Toda vez que eu venho aqui, eu trago um caderno de pedido para o DEPEN. Às vezes ele me atende em parte, às vezes não atende. Às vezes, de novo, eu vou. E eu já trouxe de novo. Tem um ofício que eu já mandei 10 vezes. Vai ser o 11º agora. Mas é essa parceria. Né? Ah, me mandou ônibus, me mandou carro. Né? Igual eu falo, cara, me manda que eu faço propaganda. Sou o cara mais grato que tem. Né? E quando falta alguma coisa, eu falo, podia ajudar mais. É, é esse. Os senhores, quando vai falar com o diretor-geral ou com o secretário, vocês não pedem. Se não pede, ele fica puto. Porque fala, não vou pedir, não vou. Ele sabe, a gente não sabe de nada, cara. Só sabe ser. Né? Alguém sabe o que calado quer? E o não a gente já tem. E o Senapem, DEPEN, desde a época, me ajudam bastante. Bastante mesmo, é parceiro. Agora mesmo estou vindo aqui pedir, né, já, doutor André, por gentileza, né, eu preciso de um equipamento antidrone. 1.800.000, me ajuda a emergência, socorro. Aí capacitação. Né? Só para esse ano, assim, só para você ver, esse ano ali, ó, a gente vê, ó, sob ataque, 2019, 800 capacitações. 2018, desculpa, 2019, 4.000 capacitações sob ataque. Que eu assumi dia 1º, assim, para quem todo mundo deve saber essa história, eu assumi dia 1º, dia 2 nós estávamos sob ataque. Tem problema, 45 dias de ataque. 254 ataques. 464 pessoas presas. Lá no estado do Ceará, eu falo, lá no estado do Ceará, as forças de segurança mostrou quem manda é o Estado. E estava escrito lá no muro, ó, não pararemos, não vamos parar enquanto esse secretário não sair. Eu não saí, eles pararam. Porque as forças de segurança foram lá. E eu falo, eu deixo uma deixa aqui, ó. Quando o Estado quer, quando as forças de segurança querem, quando vocês querem, ninguém pode. Me mostra no mundo qual foi o grupo criminoso que venceu o Estado. Me mostra aí. Na Itália não venceu. Na Colômbia não venceu. Lampião não venceu. E várias outras. PCC não vai vencer nunca. Pode juntar tudinho e vir contra o Estado. Então a gente tem que parar com isso, esse medinho de enfrentamento. Nós temos que enfrentar. Nós temos que enfrentar. Nós somos pagos para isso. A nossa população precisa disso. Você é o escudo dela. Não é a última barreira, não, é o escudo, é o primeiro. É o primeiro, porque se passar você já era. É a primeira defesa somos nós. Então, cada ação que você faz dentro da situação, é igual eu falo no curso, para os meus policiais, cada celular que você faz, que nós temos uma missão garimpo. Missão garimpo não é de operação, não. Uma operação, não é operação, não. É na hora que o cara está no banho de sol. Aquele policial com inteligência, com a informação da inteligência.
vai lá na cela, de cela em cela, lá fazendo a estrutural e indo buscar um a um ali. Isso é o garimpo, esse é o policial. Eu tenho um policial numa unidade aqui que o diretor me passa todo dia, já pegou 69 celulares. Entrou, pode deixar. Entrou. Passou um drone, passou, deixa comigo lá hoje dentro da ala, sozinho. Coloca eles no banho de sol, não. Só vai lá. Vai garimpando até achar. Ah, peguei quarto. Não, não peguei tudo. Olha a resiliência do cara. Olha o espírito de policial, não peguei tudo. Só vou parar quando pegar tudo. Esse é o policial, ele sabe qual é o papel dele. É lá que nós vamos vencer a guerra. Não é com grandes operações, não. É micro, é plantão. Quantos de vocês não têm seus perdigueiros dentro da unidade? Hã? Hã? É? Agora pode ir. O fulano falou que tem. Porque tem os informantes. Não é que tem bola de cristal, não. Tem informante, é resiliente, é persistente, é inteligente, que eu chamo de policial completo. Policial completo. O policial tem que ser completo. Ele tem que ali gerir a unidade em todos os campos. Ele tem que assim, ó, entrou. Pô, estou desestimulado, entrou. Opa, vamos atrás. Vamos atrás, não dá para ficar desmotivado não, pessoal. Passou assim, coloca assim. Você não, a gente nem levanta. Assim, uma pergunta besta, quantos problemas os senhores já não geriram de hoje estando aqui, de 6 horas da manhã até agora? Aí mais um problema. Então, só para vocês terem uma ideia. E aí eu vou conseguir fazer todas essas demandas. Ter travados, né? Comecei a copiar lá do Murilo, quando vocês estavam lá, vamos lá ver como é que é. Montamos, capacitei o preso. Olha o quanto é econômico. O muro que eu tinha que fazer uma cerca ali, eu gosto sempre de falar que era uma cerca, eu tinha que fazer uma muralha. Eu orcei em 2019, era 3 milhões cada unidade, eu tinha 2, 6 milhões. Montei a fábrica. De repente está me mandando mais 2, Senapem. Fiz o muro com a mão de obra de preso, fabricando lá dentro. Gastei 500 mil em cada uma para fazer o muro. Economizei 5 milhões. Ou seja, sobrou dinheiro para eu comprar munição para capacitar meu efetivo. Continuado, a gente tem treinamento continuado. Um curso nosso de CAAT, curso de aperfeiçoamento em armamento e tiro, na faixa de 230 tiros. 150 de arma curta, 20 de longa, 40 de 12 e por aí vai. Sistema seguro. Empresas vindo para dentro do sistema. Tem 18 empresas dentro do sistema hoje. Tem mais 8 na fila de espera. Falta espaço, estou construindo galpões para colocá-las lá. E detalhe, eu vou pedir para o Senapem, não me mandaram só as vagas. Eu vou capacitar todos os policiais que têm curso superior em pós-graduação prisional com recursos advindo da parte que vem para a manutenção do sistema prisional. Então, isso é muito importante. Esse ano, estamos tentando ver se sai. Se não sair, o ano que vem é garantido. Todos. E a previsão é 3 mil e poucos policiais. Se tiver 3 mil e poucos curso superior, nós vamos fazer. Então, é muito importante, ou seja, uma ação positiva vai gerar e vai patrocinar outras ações positivas. E de tudo, tá, pessoal? Moda íntima, melhor costura, melhor produção. Melhor produção eu costumo falar em qualquer lugar, é covardia. É porque não vai estar mexendo com o celular, ele vai estar trabalhando, não quer ganhar dinheiro, não quer perder o emprego, está ajudando a família. Mas a qualidade, por quê? Porque a gente qualificou bem. Só costureiro naqueles 25 mil vagas ali, nós já capacitamos mais de 2.500 costureiros. Então isso é importante. Fizemos 25, já assinamos o contrato esse ano, agora que são mais 10 mil capacitações. Padrão Senai, 10 mil para esse ano. Ou seja, até o ano que vem a gente está capacitando essas pessoas. Em todas as unidades ao mesmo tempo. Por que eu consigo isso? Segurança.
E aí o policial falava muitas vezes que eu sei a lei do impossível que vocês enfrentam. Tudo que você quer fazer dentro da unidade prisional, fala-se que é impossível ou não. Ou não? Não, é impossível. Ah, é impossível. Era impossível lá no sistema prisional fazer uma ronda com o policial. Diz que era perigoso o policial fazer uma ronda em volta do bloco, à noite, 2 policiais armados. Bacana, não tem problema. Abra um edital amanhã. Só que vai ficar ruim pra gente. Que eu vou expor por que eu tenho que contratar. Tendo policial, tem que contratar. Contratar vigilante armado para fazer escolta do meu policial na ronda noturna. Mas vamos fazer assim, está me trazendo problema? Eu e você, nós vamos fazer a ronda essa noite, na sua unidade. Para ver que bicho papão é esse. E fomos fazer. Fazer mesmo. Quando deu lá para meia-noite na ronda, só eu e ele. Que não é só um que vai fazer. Você faz uma rondinha ali de 45 minutos, provavelmente você faça 1, 2 vezes no dia. Sempre vai estar demorando. E é de hora em hora, tá, pessoal? Para não ter desculpa de tempo, que o cara teve tempo para quebrar as coisas. Aí quando chegou meia-noite, realmente não tem esse problema todo. Não, mas isso aqui é a teoria que você falou na sua unidade. Vamos para outra unidade que a gente não conhece. Vamos fazer aqui dentro do complexo. E 8 horas da manhã vamos reunir os diretores para mostrar para eles que não tem esse bicho papão. Passamos a noite toda acordado, que o policial não vai passar acordado a menos que tenha uma excepcionalidade. E no outro dia nós falamos, qual foi a experiência? Tem bicho papão? Não. Então se eu faço a ronda, fica difícil de alguém quebrar alguma coisa. Se eu não entro na cadeia, quando eu entrar a cadeia está toda quebrada, como era o estado do Ceará. Tinha Eurotúnel, dava para ir na Europa e voltar, se juntasse todos os túneis que tivesse na cadeia. Hoje não tem nenhuma escavação, porque não dá tempo. E aí a gente vai, olha lá, dentro do galpão. Em vez do preso estar na cela, ele passa o dia todo trabalhando ali, gerando renda para a família. Gerando renda. E detalhe, seguro, contato zero, o policial lá na janela, controle aqui, controle. Sob vigilância. Se não tiver sob vigilância, vai dar certo isso aqui? Não, porque a mulher não vai estar nem sentado trabalhando. Na sua unidade, o preso fica lá à vontade ou fica sentado trabalhando? Sentado trabalhando. Se tiver, podia ter um grupo aqui para a gente mandar, né, as imagens. Então é muito importante isso. E de qualidade. Livro aberto. Aí, Josimar, eu estou vendo como é que eu faço para incentivar o meu policial a ler. Porque o preso do Ceará está lendo 12 livros por ano. Tem preso que lê 20, só pode fazer prova de 12. A verbalização do preso mudou, a argumentação dele mudou, né, o linguajar dele mudou. O meu policial tem que acompanhar. Todos os policiais, nós temos que incentivar a ler. Estou vendo até como é que eu consigo introduzir isso na promoção dele, alguma coisa que incentive, que ele ganhe um ponto a mais, né, ali se ele fizer uma leitura, alguma coisa, né, um curso, alguma coisa. Porque é importante. E o preso, desculpa, sala de aula, estava falando de sala de aula. Aí, sala de aula, 1.800. Hoje eu tenho 7.000 por falta de espaço. Por falta de espaço. Porque apoio total da Secretaria de Educação. Então, a gente está caminhando porque construindo esses espaços. Eu tenho um terceiro turno dentro de unidade prisional. Hã? Algumas unidades falam, é impossível ter aula aqui durante o dia, imagina a noite. Hã? Que aí a gente desconstrói essa situação, essa narrativa, Josimar, com teoria. Se, as grades ali da delegacia lá, ressocialização, então as grades lá, ó. Contato zero. Porque se eu não tivesse essas grades, eu teria que ter uma segurança mais aflorada ali para funcionar 2 salas de aula. Tem unidade que eu tenho 10 salas de aula. E 2 policiais fazendo a segurança no corredor ali. Sem nenhum incidente em 6 anos. Então é muito importante a situação. E aí eu tenho toda a situação. À noite o pessoal que trabalha tem escola. Então é muito importante a continuação. Nós hoje, eu acho que nós temos 140 presos fazendo universidade, curso superior. E geralmente é à noite, dentro da unidade. E aí eu uso a argumentação e a teoria, senhores diretores. Qual é a argumentação que eu uso? Filho, se você consegue dar aula
durante uma rotina da cadeia, onde você tira preso para a escolta, onde você tira preso para a saúde, onde você tira preso para atendimento, onde você movimenta a cadeia todinha, à noite você não faz isso, é só sala de aula. Hã? É mais fácil? É mais fácil. Muito mais fácil. E detalhe, eu ainda tenho como pagar extra para o policial fazer isso. Eu ainda pago extra lá para poder não sobrecarregar o plantão. Sendo que é obrigação do plantão. Então, tudo isso gera o quê? É gestão, é argumentação, é teoria, é aonde nós queremos chegar, planejamento estratégico. E trazer o piloto. Já nos inscrevemos várias vezes no Inovare. E o que temos aqui é só coisas pilotos. Tornozelado nosso limpando estrada. Ele poderia estar lá, na casa dele, traficando, na boca de fumo, e eu trago ele para a estrada. Pago uma bolsa para ele de um salário. Com isso, limpo as nossas rodovias estaduais. Mais de 6.500 quilômetros rodado. Mais de 900 pessoas já passaram por esse projeto. Ou seja, você aumenta o alicerce daquela pessoa de enquanto estiver naquele sistema ali de tornozelado ou egresso, não ir para o crime. E detalhe, estando lá, se ele não tiver uma capacitação, um dos horários ele vai para uma capacitação, que nós também capacitamos os egressos. Aí o projeto do livro. 10.500 presos lendo dentro da cela. Você sabe por que ele lê dentro da cela, Josimar? Hã? Porque tem segurança e não tem televisão. Eu tirei a televisão e disseram que eu ia deixar o preso alienado ao mundo. Eu vem cá, mas o que a televisão traz de bom? Planejar contra o outro, sacanear a própria família? Vou mostrar que eu não deixo alienado. Estão lendo. E a prova é feita assim, ó, como se fosse uma prova do Enem, devidamente fiscalizada. Ou seja, aí vem os resultados naturais. Quando você começa a fazer um processo, ele vai te dar resultados. Aí vem, olha lá, eu gosto de números para comparar. Eu costumo dizer, o perfil não pode ser matemática, mas 99% dos problemas a gente resolve na matemática, na lógica. Aí está aí. Aí a gente começa. Os resultados, proficiência, certificações. 2024, todas as pessoas que estavam em condições de fazer, fizeram. 11.933 internos inscritos. O ano retrasado teve uma queda ali. Teve um grupo criminoso que disse: 5 minutos, você vai ser expulso. Não? É. Ia. Eu fiquei até com medo agora. Não iam fazer. Não faz, filho. Hã? Não faz. Quem é que vai perder 100 e tantos dias de remissão? Essa é muito pouco, cara. Representa mais de um ano de trabalho, um ano e lá vai pedrada. Se você não quer, eu não posso querer mais do que você, cara. Se você não quer, lei. Vamos ver o que está na reza a lei aqui para te enquadrar. Comunicar aos diretores, igual falar, aí eu não vou sair para aula. Ok, você. Ordem de chamada, senhor diretor, bisou, hein? Chamada nominal, um por um. João Ferreira da Silva, o senhor vai para aula? Não, não vai para aula. O mesmo se nega a ir para aula. Para individualizar. Não é só para abrir um procedimento administrativo, não, para comunicar o juiz lá na frente, dentro do processo dele. Não é perda de tempo, não. É estratégia. É teoria. Que aí eu já estou fazendo o quê? A vida dele, escrevendo a vida dele dentro do cárcere. Porque quando ele alega lá, eu não tive oportunidade. Mentira, ó, já estava assim, você estava assim, 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 assado. Ó,
Se você perder essa vaga, eu ainda peço para orientar tranquilamente. Ó, se você perder essa vaga, vai ficar difícil de conseguir outra, filho. É isso que você quer? Que às vezes está desorientado. Tem certeza que você quer? Você não vai, não? Ah, então vai. Então tá bom. Então é importante esse papel. E imagina a figura do diretor lá na porta. Hã? Que quando tem isso, eu peço para o diretor ir lá, vai lá. Para não terceirizar, porque no sistema. Me corrijam se eu estiver errado, senhores diretores. O senhor pede para o seu chefe de segurança ir lá contar colchões, coisa simples. Aí ele pede para o chefe de equipe contar os colchões. Aí o chefe de equipe pede para o policial que está no posto contar os colchões. Aí ele terceiriza para o preso, vai lá e conta os colchões. Você não passa por isso, não? Aí o preso terceiriza para o preso da cela. Quantos colchões tem aí? Você vai ter uma informação legal? Porque se eu falo para o diretor, vai lá, é porque eu confio no diretor. Eu sei que eu tenho que ter a informação correta ali, exata. Entendeu? E aí a pessoa não sabe a importância que você colocou nele. Aí ele acha que o preso pode fazer o mesmo papel dele. Então, pessoal, é muito importante gerir, mas muitas vezes eu falo para o diretor aqui, ó, falta papo reto. É sentar e falar nos olhos, ó, é assim, 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 assado. É, olha o teu poder, olha o que você faz. Olha a referência que você. Como é que eu vou pedir para fazer um negócio para a gente que eu chego atrasado? Não vou trabalhar, saio mais cedo. Aí quando você é espelho, você chega lá. Quem é o primeiro chegou? O Mauro. Quem é o último a sair? Mauro. O diretor está lá dentro. Aí o cara perde aquele, eu tô largado, não tem nada. É igual para o meu diretor, você estando lá, opa, melhor lugar da cadeia tem que ser o posto do policial. Eu tive, abri uma câmera e fui lá, eu desmaiei 3 vezes para levantar. O policial estava na brita, debaixo de uma tenda bacana, nova, sentado numa cadeira de plástico, ou não, tá? Vamos ver qual é o tempo que a gente gasta para fazer uma guarita. 3 dias nós fizemos uma guarita. Ali está o gelágua lá, tá a cadeira confortável, conforme o Ministério Público do Trabalho recomenda. Cara, o que custa? Hã? O que custa? Aí o policial vai no banheiro lá no alojamento dele e tá literalmente uma porcaria. Eu já limpei banheiro de agente meu. Porque não tinha condições de ficar daquele jeito. Então, são coisas que a gente. Que é o cara na ponta, mas não vê a estrutura dele. Isso é responsabilidade dos senhores, diretores. Não cai a mão a gente ir lá e dar uma força. E servir de exemplo. Aí vocês estão pensando, nós tem colega que a lixeira está aqui, ele cospe. Fora. Pega o papel e joga não sei o quê. Vamos mudar essa cultura. Com exemplos dos senhores. Isso tem tudo a ver com gestão. Em dirigir. Vamos só na direção. Vamos cortar só o gerir e o liderar. Cara, dirigir uma viatura suja e maltrapilha é ruim pra caramba. Você já entra sem energia. Outro dia eu estava numa operação, mandei 2 viaturas voltarem. Pode voltar. Pode voltar. Vai não, tá doido. Não lavou o carro. Não, mas é muito corrido. Sempre tem uma desculpa, cara. Né? É muito corrido. Aí eu cheguei lá na SAP, eu fui lavar um carro. 20 minutos, sozinho. A pintura ali, o principal, 20 minutos. Eu não lavo mal, não. Imagina com 4 presos. Você pede. 5 segundos você lava o carro. Ô, pessoal, a gente não pode se acostumar com a coisa ruim, não. Porque muitos aqui passam quanto tempo da vida de vocês? Que eu falo que realmente no Brasil, quem único puxa a cadeia somos nós. O preso vai embora, a gente passa 30 anos. Eu tenho policial lá, tem 35, 40 anos dentro da cadeia. Aí eu não vou ter um ambiente decente, salutar, seguro para o meu policial, que realmente seja espelho, que o preso chegue lá, ele já se sinta em outro ambiente. Que o policial não tenha uma postura de falar com o preso decentemente. Porque quando o preso está lá
falando que vai isso, que vai enfrentar. Eu, vem cá, qual foi a hora que eu te desrespeitei? Qual foi a hora? Aí o senhor acha que eu vou aceitar o seu desacato? Você acha que meu policial vai aceitar o seu desacato? Mas o policial tem que ter a postura dele. Então, é postura que nós temos que ter. É ser espelho para aquelas pessoas. E aí a gente vai conseguindo os resultados. Está ali, ó. Ó a profissionalização, ó. Uma escola de 720 metros, convida todo mundo. Virou não um projeto de governo, agora é um projeto de Estado, em lei. Primeira escola profissionalizante do país, de tempo integral e profissionalizante. Só que aqui é só de ensino médio. Se vocês observarem, nós já fazemos isso em todas as camadas. Só deixamos o oficial. Foi escrito no Inovare também. Isso não é inovação? Hã? E detalhe, hein? Não é só construir uma escola. É construir uma escola de graça para o Estado. Como de graça? De graça. Não teve orçamento para a escola. Teve a capacitação de 2.660 internos, desde o alicerce até a pintura. E isso não é inovação? Isso não é uma coisa que deve ser estudada, valorizada, aplicada em outros locais? Porque muitas vezes muita gente está dando curso de capacitação aqui, mas não está construindo nada. Eu entrego um projeto. E eu me deparei com uma cena mais triste que eu vi quando eu cheguei no Senai uma vez para ver o curso do egresso. E término de curso, eles construíram um cômodo de 3x3. Eu sou chato, eu já vi lá ver se estava torto, estava perfeito. Tudo bonitinho, dentro de esquadro, no prumo. Aí eu pergunto, o que vai ser feito com isso aqui? Não, nós vamos desmanchar para a próxima turma fazer outra aqui. Então, quer dizer, vocês não estão jogando, eu estou pagando tanto para você jogar cimento, areia, brita, fora tijolo. É. Eu não dentro do sistema, nós vamos fazer assim, ó. Todo o curso sai uma produção. Ou seja, 4 salas de aula, um galpão com 4 salas de aula, galpão de trabalho e por aí vai. E aí a gente consegue avançar. Visitas, né? As visitas eram dentro de cela, era tudo lindo, maravilhoso, pessoas eram estupradas, espancadas, prostituição rolava solto, o crime ganhava com isso. Hoje é assim, sentado. Sentado. Criança separada, em locais específicos. Se eu tiver qualquer situação crítica ali, eu não tenho criança nem gestante dentro. Um local menos congestionado e mais tranquilo. Tudo que a gente está oferecendo aqui até agora foi uma transformação externa. Eu ofereço, ele faz se quiser. A religião, independente de qual seja, a transformação interna. Total sintonia. Total sintonia. Então, é muito importante a gente estimular. E com segurança você pode fazer tudo. Também é no contato zero. E muitas vezes eu sou criticado porque no contato zero, filho, olha só, eu consigo atender 20 unidades aqui de uma vez, se tiver no contato zero. Quando precisa de contato, que são algumas, né? Porque eu estou aqui quantas vezes vocês não assistiram um culto ou uma missa, ou o padre mais distante que eu de vocês? Mais alto? Quantas vezes? Essa argumentação de novo que eu usei. Aqui, a única diferença aqui é que ia ter uma grade. Mas a coisa não ensina a mesma coisa. Eu tive que usar essa argumentação. A questão de sala de aula, vocês preferem que eu tenha 2 salas de aula funcionando ou 10? E detalhe, olha que coisa linda que é a educação, que é a religião. O conhecimento e a palavra de Deus, grade nenhuma segura. Você falou, a pessoa recebeu. Agora, se você quiser ter uma ação, ela tem que escrever. Aí você melhora a segurança, igual aqui. Um evento que tem que ter contato,
você reforça a segurança e faz o evento, não tem problema nenhum. Mas o importante não é eu vivenciar poucos eventos. O importante é eu vivenciar aquela experiência todos os dias dentro da unidade prisional. Então eu tenho que fazer para todos. E aí eu tenho segurança para isso, com procedimentos de segurança. Porque quando a gente não tem segurança, é isso aí, o crime agradece. Ali do Ceará eu gosto daquela criança estuprada. Não foi porque a criança foi estuprada, não. Porque vai dentro daquela teoria nossa. Visita lá, vão ter um dia de uma criança, de uma comemoração, ela foi estuprada dentro da unidade prisional. 2018. 3 meses antes de eu chegar. Socorrida na mesma ambulância que o cara. Então imagina o quanto eu tinha de segurança. E aí quando você tem, né? A gente só tem que tomar um cuidado, como foi dito aqui. A gente não pode o quê? Estagnar. Estou num tempo de paz. Se eu não estou tendo paz, em vez de eu ficar fraco, eu treino para a guerra. Eu treino para a guerra. Ou seja, eu preparo o meu policial o máximo possível. Aí eu estou tranquilo. Mas se precisar, a gente está em condições de assistir a qualquer um. E dentro do nosso sistema também. Então eu tenho que sempre, preocupar com a minha segurança. Preocupar com as ações do meu policial. Onde eu posso investir mais. Né? Porque quando você está em crise, a maioria dos seus recursos vai para a crise ali. Então nós estamos investindo em educação do interno, em capacitação do interno. Diminuiu, pelo estudo do Senapem, contratado pela Universidade de Pernambuco, a reincidência. Mas eu tenho fatores a enfrentar nessa reincidência. 50% dos 23% estão reincidindo nos 90 primeiros dias. Então eu tenho que caminhar para o trabalho. Que aí você torna um sistema realmente eficiente e efetivamente para quem quer. Quem não quer, está a lei, cara. Quem não quer, está a lei. Juiz nenhum determina a partir de agora você está ressocializado. Não, a pessoa tem que querer, ele dá o benefício, ele dá a oportunidade. Então, senhores diretores, olhem a importância do trabalho de vocês. O maior desafio dos diretores é enfrentar a lei do impossível dentro do sistema prisional. É enfrentar os escassos recursos. Mas o maior mérito dos diretores é sua resiliência e sua inteligência. Não se render às dificuldades, igual eu vejo aqui com os diretores que estão aqui. Fazer a coisa sincronizada. Porque você gerir, dirigir, liderar sozinho fica difícil. Se você tiver dentro de uma rede de assistência, fica mais fácil. Dentro de uma rede de suporte, fica mais fácil. Então, cabe também não deixar o seu diretor-geral vendido. Como é ruim quando vocês ficam vendidos numa situação, que o diretor liga para você, eu acho que você já fez isso, né? O diretor, o que está acontecendo aí? Nada não, e a sala está assim, não estou sabendo, peraí, não, vendido. Ou o diretor fica sabendo, o diretor-geral, o secretário fica sabendo pela imprensa. É time. Gestão é time. Você não pode perder o time. Você não pode perder a confiança. Não importa o problema que seja. Confiança. Confiança. Confiança com seus subordinados ali. Confiança com a gestão superior. Então a gente tem que trabalhar nisso tudo. Então a gente tem que abrir mão de muita coisa. Que é questão de você fazer. O que eu faço. Eu não sou obrigado a fazer parte. Mas não dá para eu estar, por exemplo, como secretário discordando do governador. Muito pelo contrário. Eu tenho que estar ali, ó. Se tiver que tomar porrada, sou eu que vou tomar uma porrada. A gente tem que acreditar no que. Só, eu já vi aqui que por dinheiro eu falo, não compensa. Nem secretário, nem diretor-geral, nem imagina diretor de cadeia. Eu tenho que acreditar.
Então, se eu tô, não é para perder, cara. É para ganhar cada dia. É para ganhar, é para fazer a diferença. Não é para fazer graça para os outros, não. É para fazer a diferença para mim. É para fazer a diferença para minha família, para fazer a diferença para a sociedade. É para a gente vencer o crime. O sistema prisional tem uma oportunidade que poucos têm. Então, nós temos que caminhar nessa ladainha. É todo dia ladainha. Se o crime não dorme, eu acordo mais cedo. Agora, agora me diz, se todo mundo fizer, como é que a gente vai perder? Que o crime dorme. Você vai lá à noite, lá de madrugada, o preso está dormindo. O policial, se ele estiver trabalhando, está fazendo a ronda dele. Depois eu saio no outro dia, entra o colega ali já descansadão. Depois sai, entra outro colega cansadão. É igual eu falo pro preso, cara, você quer me dar problema? Tranquilo, ó. Hoje eu estou aqui para resolver. Amanhã vai entrar o Abel. Depois o Bezerra. Depois Estona. Volta eu de novo no outro dia. Você vai ficar nesse ciclo aí tranquilo, sempre vai ter alguém para resolver o seu problema. Então não tem como o Estado de novo perder, desde que a gente realmente saiba qual é a nossa missão. Ah, entrou um celular, encontrei só um, amanhã eu vou dar outra geral, outra geral, outra geral, até achar qual é o objetivo. Achar. Porque um celular é a pior arma que tem na mão do preso. Então, entrou um celular. Outro dia eu estava fazendo minha ronda noturna 3 horas da manhã, aí abri lá estava lá. Foi detectado pelo CFTV o preso tentando buscar uma extensão, que não tem eletricidade dentro da coisa, buscar uma extensão com a vara telescópica, porque não recolheu a tampa das quentinhas. Aí o que ele fez? Com o papelão ali, ele fez a vara telescópica. Aí a ação do policial foi lá e só recolheu a vara, e o negativo. Está errado. Ele queria puxar um fio para tomar choque? Hã? Não. Ele falou, aqui tem um celular. Ou outros. Vamos achar o celular. Então a missão é, pegou a situação, geral na ala. Porque o preço está assim, ele liga, igual eu falo, se o policial souber o papel dele, ele, opa, não, eu já sei, estou acompanhando aqui. Deixa ele esticar o fio. Esticou. Isso. Não vai pegar, não? Agora não. Ele está dando tempo para ver se alguém vai aparecer. Não apareceu ninguém. Agora eu vou. Por que eu vou só agora? Porque ele tirou o celular da toca, colocou pertinho lá da porta, aí fica mais fácil. Entendeu? Se eu souber o meu papel e tiver a minha estratégia, fica mais fácil de eu vencer o crime. Então nós não podemos, em momento algum, foi o suficiente por hoje. Negativo. Vamos até amanhã de manhã, depois entra outra equipe descansada e nós vamos continuar. Resiliência, pessoal. Porque o preso, tudo que faz dentro da cadeia, ele faz com objetivo. Muitas vezes nós não fazemos, só fazemos só por fazer. Aí é perda de tempo. Aí eu estou perdendo tempo. E mais uma vez, a gente não avançou onde tinha que avançar. Então, se é para a gente trabalhar, igual eu falo, se é para trabalhar duro, vamos se divertir, cara. Porque se eu trabalho duro, eu duvido de quem trabalha pouco aqui, dos diretores, eu fico tranquilo nessa plateia. Se eu trabalho duro, sofrendo, eu estou sofrendo 2 vezes. Então eu vou trabalhar o quê? Duro, mas feliz da vida. Duro, mas mostrando cada vitória. É o que eu falo para meus diretores. E falo para eles, cara, tá difícil? Chama que a gente vai. Chama que a gente vai. Quando grita no rádio, a Lília estava me falando que o mais difícil não foi enfrentar os presos lá. Foi eu querendo notícia do rádio. O que está acontecendo e o rádio não funciona. O que está acontecendo? Liga, bora, desce para lá, vai para cá. O que está acontecendo? Porque a comunicação é fundamental. Não é eu saber do problema, não. É eu mandar apoio para o problema, que apoio já estava indo. É orientar. Os presos dizem, fala para eles que não precisa não, filho, não precisa fazer isso não, a gente não tira. Fala para eles que não precisa do GAP não, os seus policiais dão conta. Vocês são treinados para isso. Vocês são equipados. E não é exagero não. Lá na unidade ela deve ter 32 calibre 12 com munição de borracha. Uma para cada plantonista.
sendo que eu preciso só de 2 para segurar uma ala. Então, opa, tranquilo. O Estado não pode ceder em nada, tem que ser justo. E por isso que eu gosto da lei de execuções penais. E para terminar aí, que você já está me ameaçando de morte, uma caveira, uma caveira, vai morrer. E para terminar, nós precisamos lutar para a atualização da lei de execuções penais, para a mudança do artigo 75. Hoje eu vi uma postagem de um deputado cearense lá, é aquilo ali. Primeira coisa que ele fala é mudança da lei de execuções penais. É aquilo ali. Os senhores, como policiais penais, simplesmente formados em gestão prisional, não pode ser diretor de cadeia. Ou seja, o curso nem existia, hoje existe, não foi atualizado. E detalhe, tem que ser policial de carreira. Tem que ser policial de carreira. Aí nós vamos lá para os tornozelados, nós temos que criar a lei dos tornozelados, rígida. Rígida. Não é, não vai ter, não. Rígida, não justifica um estuprador, um homicida estar com tornozeleira na rua. Tem que ter uma lei específica para isso. Um latrocida, quanto mais. Fuga, o cara foge e não dá nada. Tenta fugir, não dá nada. Amotinamento. As épocas são diferentes. Tudo hoje está envolvido o crime organizado. Nada acontece dentro da cadeia se o crime organizado não estiver envolvido, e as pessoas não entendem isso. O tráfico de droga dentro da cadeia vale 20 vezes mais. Aí não, eu chego lá, o cara chega lá com abaixo de 40 gramas, não vai ser autuado. Ele vai só usar dentro da cadeia? Já é ilógico. Sendo que você multiplicar por 20, vai para quase 1 quilo o valor. São algumas coisas que a gente tem que impor, orientar, não se calar. Porque está lá, ó. A Itália, a primeira coisa que fez para vencer o crime organizado foi mudar a lei penal dentro do cárcere. E nós temos que fazer aqui, porque a lei é branda. E olha que eu gosto da lei de execuções penais, porque ela é justa. Ela é assim, ó, se você quiser sair dessa vida, eu te dou todas as oportunidades. Você vai remir nisso, você vai remir nisso, você vai crescer nisso, você vai isso, é bacana. Se você não quiser, vai lá para o artigo 39. Vai cometer isso, vai acontecer isso, vai. É ótima. Só que a lei falta ser atualizada em muita coisa. Trata-se o criminoso de crime organizado como um criminoso comum. Não é. Prejudica esses presos comuns, porque são obrigados e submetidos à facção. Hoje, pelo menos, o cara não fala, eu sou líder, porque toda vez que ele é líder, ele vai ser enquadrado numa lei de organização criminosa e vai ser encaminhado para a delegacia. Principalmente com a nossa Boricam lá. Então, senhores diretores, senhores fazem parte disso. Nós não podemos ficar no vitimismo, ninguém olha para mim, eu não sei até quando. Negativo. Você é a ponta da lança, você está lá dentro todos os dias. Não é o seu diretor-geral que vai falar o que você faz, não. Você vai agir dentro da legalidade. Tem lei, exija que seja cumprida a lei. Use, né, como referência, né, use a teoria da janela quebrada. Use como referência o ODA. Observar, orientar, decidir e agir. Isso muda o seu modo de ver as coisas como policial. Porque eu sou policial, faço o quê? Igual o valor. Mudou o quê? Mudou o quê? Não é um cargo que muda você, não, cara. É você que se muda. Fala, caraca, quero lá saber se eu gosto ou não do Josimar, meu irmão. Pô, eu vou fazer meu trabalho aqui. Eu vou saber se eu vou promover o Josimar, não quero saber não, meu trabalho aqui. Porque é o seu trabalho, a história é sua, não é minha. A história é sua. Quando chegar lá na sua unidade, é igual eu falei aqui para os diretores. Eu lhe garanto que os diretores já sabem quem são os especialistas em achar coisa lá. Já sabe pelo nome. É a história dele. Você sabe o cara que, sabe realmente gerenciar uma crise ali dentro da sua unidade.
Como eu tenho que trabalhar também, que eu costumo dizer quando eu estou dando curso de gerenciamento de crise. Tem 2 GC, o gerador de crise e o gerenciador. Então eu tenho que, opa, tem esse perfil, vem cá, para que você está gerando essa crise toda aqui, filho? Para que precisa disso? Eu falo alto com preço quando eu quero transmitir uma mensagem para todos. O cara está bravo contigo, você vai falando baixinho. O cara te ameaça, você não vai discutir com ele, você tem que saber até o que você vai colocar depois da vírgula. O cara está brabão, né? Opa, terapia. Liga a câmera e fala, tem certeza? Outro dia eu tive que fazer uma selfie, o cara me chamando de opressor, que eu falei que ia levar ele para a delegacia, que ele me desacatou. Aí eu desci lá, ele, seu opressor, eu sou opressor, mas você vai continuar sem ir para o procedimento. O senhor vai para a delegacia por desacato. Eu vou ter que entrar, entra, cai para dentro, eu vou ter que usar o spray pimenta. Segura aqui. Entrei, joguei o spray pimenta, imobilizei na algema, trouxe na algema, ele desmaiou. Eu filmo aqui, quando ele desmaiou, a primeira coisa que eu coloquei foi o pezinho debaixo da cabeça dele. Eu falei, ó, como é fingido. O mesmo gás que ele tomou, eu tomei também. Olha o fingimento dele. A brabeza dele toda, agora ele muda totalmente. Peguei ele, para de fingimento, levantou. Fingido, bora. Eu não tenho que preocupar. E eu fui o condutor. E para Draco, organização criminosa. Quem manda aqui é o crime. Aí, irmão. Ótimo. Bacana. Eu tenho que ficar com raiva do cara desse? Não. Eu tenho que mudar a minha pressão arterial? Não, cara. Ele está na função dele, eu estou na minha. E muitas vezes a gente vê o policial sair, né, da inteligência emocional dele ali, perdeu a estribeira. Para quê? Para quê? Porque se fosse um lugar aonde não desse problema, não era um policial, não era um agente de segurança. Então não tem, eu falo, filho, você que escolhe, é isso que você quer, então? É isso que você quer? Então eu não tenho que mudar nem a minha atitude. Ou senão daqui um pouco eu não consigo resolver mais um problema, já entro lá e já estou com. Não, meu filho, é você estar aqui, ó, estou aqui para resolver o seu problema. Como é que você vai querer que eu resolva? Que eu te conduza tranquilo, que a gente use a força contra você, é do jeito que você quiser. Agora que responder você vai, você vai. Não pensem nisso, né? Batalhem por isso. Hoje porque eu acredito, essa foto bateram lá na parte que eu fui na Assembleia, foi muito, muito interessante. Se observarem, se vocês pesquisarem, eu não tenho nada particular. Eu tive que abrir um Instagram, porque não se faz propaganda do sistema prisional. Notícia de ressocialização, para você conseguir uma matéria de ressocialização que está feito dentro do sistema. Aí quando tem uma fuga, aí quando tem um confronto, aí já aparece os caras lá. Estou aqui agora, os presos estão lá dentro, totalmente torturados, quebrados, desmaiados, mortos, sem assistência médica. Só mensageiro do caos. Só mensageiro do caos. Lógico que é a política, lógico que é interessante, lógico que é tentando aparecer. Porque se você fosse agir, a gente já faz isso. Teve qualquer incidente dentro da unidade, qualquer ocorrência, vai ser registrada a ocorrência, corpo de delito, se alguém se machucou, primeira coisa, atendimento médico, na hora. Mas nós temos que realmente fazer acreditar e mostrar para a população um trabalho que é desenvolvido lá dentro. Cada um de vocês, eu tenho certeza que vocês têm um trabalho lá. Canalizem. O próprio policial não faz propaganda do próprio trabalho. Não, não pensem nisso. Ok? Pensem nisso. Às vezes deixa vaza uma coisa para ver se prejudica o diretor-geral lá, porque eu não gosto do diretor-geral. Não está prejudicando a gestão, cara, porque, primeiro, eu lhe garanto que o diretor-geral não faz nada escondido, cara. E nem esconde. Porque eu tenho um lema comigo, ó. Segredo que mais de um sabe não é segredo. E dentro de cadeia você não consegue esconder nada. Então, aconteceu, nós vamos o quê? Fazer, apurar, investigar, periciar
socorrer, fazer tudo que a lei reza. Ó, a lei aqui, ó, ela é reta. Então, pensem nisso, né? E aqui a bandeira, né? Está ali a nossa bandeira mais linda do mundo, né? Ordem e progresso. Levem isso aqui para a casa de vocês, ó. Ó. Se você não coloca ordem na sua unidade prisional, a gente não vai progredir em nada. Nada. E uma vez eu falando isso, uma pessoa falou: não, não pode ser o contrário, não, progresso e ordem. Eu não. A senhora trabalha em quê? Não, eu sou professora. É professora? É. E se a senhora estiver dando uma matéria, né? E a pessoa não tiver em ordem, vai dar certo? Não vai progredir para lugar nenhum, professora. Então, se a gente não colocar ordem na casa, a gente não vai progredir para nada. E a fé, Deus. Que a gente só está respirando aqui porque Ele quer, né? Porque se não quiser, porque desligou, acabou, já era. Somos nada, mas podemos fazer muitos. Muito obrigado a todos. E detalhe, eu só vou inverter agora aqui, né? Só vou inverter aqui. Antes dele fazer qualquer coisa, né? Eu vou dar esse copo branco para você aqui. Só que ele tem uma simbologia aqui, né? Lê para mim, por favor. Querência, quem quer faz. Quem quer faz. E você é um cara que faz. Ah, é. Mas, Josimar, não fique com ciúme, não, que esse aqui é para você também, por favor. É. Você é outro cara que faz e eu tenho maior respeito e admiração. Aqui, ó. E aqui muitas vezes as pessoas interpretam como murro, não é murro não, é escudo. Nós somos atacados e precisamos nos defender muito. Fica, Josimar, fica. Não vai ter discurso. O Brasil vai te abraçar. Fica aqui na frente. E eu vou convidar os seus diretores para ficar do lado e toda a tropa, todo mundo que está aqui, gente. Vamos descer e, como forma de agradecimento, cercar o homem que mudou a história do nosso sistema prisional brasileiro. Se a gente consegue operar hoje, é porque o Mauro teve coragem lá atrás. Pode ir encostando, gente. Pode ir encostando. Cadê o Josimar? Como eu falo no curso, eu só quero o último a chegar. Bora, Marcelo Stona. A gente sobe aqui, ó. Não, sobe aqui, ó, Stona. A gente espreme aqui, a gente espreme aqui. Alessandra, bora, Renato. Bora, não vai bom. Não, vem. Quem tá com farda, sem farda. É inteligência. O pessoal da nossa equipe pode vir também, hein? Não tem problema, não. Não tem joelho. Dá pra ir lá pra trás também, ó. Vai caber. Aqui na frente dá pra ocupar uns operacional aqui de preto aqui, ó. Ó. Ô, Josimar, você botar a tropa aqui na frente. Vamos aí, ó. Detoras. Só o último. Quantas flexões aí? Aqui, nesse trem fofinho aqui.